Digamos que eu seja seu amigo e há mais de 20 anos eu tenho uma empresa de sucesso que sempre cresce, cresce, cresce. E eu te falo, olha, você pode investir na minha empresa aqui. Mas digamos também que eu tenho a possibilidade de ser assassinado a qualquer momento. Mesmo eu sendo uma peça central na empresa, você investiria? Bem, a maioria das pessoas diria não, se elas são responsáveis com seu dinheiro, ou pelo menos exigiriam um preço muito baixo para entrar nesse investimento, para comprar uma participação na minha empresa. Afinal, tem um risco alto, então você também precisa, para compensar, ter um retorno alto, você precisa pagar barato para compensar isso. Mas assim, a maioria das pessoas não aceitaria nem correr esse risco. Se eu sou uma peça central na minha empresa, se eu estou liderando a minha empresa há mais de 20 anos, ela cresce em grande parte por conta disso, é muito arriscado você entrar nesse tipo de investimento, eu posso simplesmente sumir. Então me diga aí, por que tantas pessoas se sentem tão animadas em investir na China? Por que tantas pessoas me perguntam sobre o ETF China 11, o ETF das 700 maiores empresas chinesas? Por que tantas pessoas se interessam em investir no mercado chinês, mesmo dezenas de bilionários chineses já tendo sido assassinados ou desaparecidos nos últimos 10 anos pelo Estado chinês? Afinal, por que as pessoas estão tão dispostas a correr esse risco tão alto com seu investimento? Se você não me conhece ainda, meu nome é Luca Ruiz, sou educador financeiro, tenho um canal no YouTube, Invest10, também tem um Instagram, @Invest10, também pode me seguir por lá. Vamos pro vídeo. Primeiro de tudo, a pergunta que não quer calar. É óbvio que se as pessoas se interessam tanto assim por esse investimento, só pode ter dois motivos. As pessoas não conhecerem e não entenderem o tamanho desse risco do mercado chinês. 2, as pessoas julgarem que o potencial do mercado chinês é maior do que o risco. Sim, explicando melhor esse risco aí, tá? Lá eles não jogam muito bem as mesmas regras que a gente joga por aqui no Ocidente. Lá na China, o Estado é autoritário. Por mais que a economia seja livre, por mais que livre entre aspas, não totalmente livre, mas seja em grande parte livre, as empresas elas podem atuar normalmente como se fosse um sistema capitalista, existe bolsa de valores por lá, tudo normal. Mas apesar disso, o Estado chinês é autoritário. Ele tem um poder de decisão, tanto em relação à população como em relação a empresas, para ter uma interferência brutal. Tanto no sentido de capturar, fazer pessoas desaparecerem, vigiar, monitorar, como também no sentido de quebrar empresas ao meio. Prova disso é que hoje se discute muito. Quebrar ao meio, né, separar grandes conglomerados chineses como Tencent e Alibaba, e também a prova disso também é que dezenas de bilionários chineses desapareceram na última década. Né? Eu vou deixar aqui os nomes deles aqui na lista porque eu não vou saber pronunciar. Né? Mas assim, o mais conhecido deles, sem dúvida nenhuma, foi o Jack Ma. Jack Ma, que já chegou a ser o homem mais rico da China, acho que ele já retomou essa posição, né? Ele perdeu recentemente, mas já retomou essa posição. E o Jack Ma, ele foi o fundador do Alibaba, uma das maiores empresas do mundo. Ele, obviamente, como eu falei, foi o homem mais rico da China. Mesmo assim, isso não impediu que ele desaparecesse por meses no final do ano passado e no começo de 2021. Desapareceu sem dar notícia nenhuma, no meio de todo um processo, toda uma disputa com o governo chinês. O que acontece? Jack Ma estava preparando o IPO, a abertura de capital da sua outra empresa, a Ant Financial, que basicamente é uma empresa financeira, do setor financeiro de pagamentos. O que acontece? Durante esse processo de IPO, ele criticou muito o setor financeiro chinês, que é um setor muito regulado ou oligopolizado pelo Estado chinês. Ou seja, ele criticou diretamente as autoridades regulatórias chinesas. Coincidentemente, as autoridades chinesas passaram a questionar a validade do IPO da Ant Financial, passaram a entravar o IPO, ofereceram obstáculos. E na mesma época o Jack Ma simplesmente desapareceu ali por volta de dezembro, foi a última aparição pública dele, ele só voltou a aparecer lá para maio de 2021. Mais de 5 meses aí sem aparecer. Ele perdeu inclusive a final do seu reality show, ali um reality show de empreendedores africanos, ele simplesmente perdeu a final. Assim, foi muito estranho sem dar notícia nenhuma, ele já reapareceu, obviamente, como eu falei, mas ainda assim é muito suspeito, não é não? No meio de uma disputa com o governo chinês, o maior empresário da China, um dos maiores do mundo, simplesmente desaparece sem dar notícia, depois reaparece sem dar muitas explicações, sem esclarecer bem ali o que aconteceu. E assim, isso fica ainda mais suspeito quando novamente você lembra que vários bilionários chineses, talvez não com tanta a relevância do Jack Ma, mas assim, ainda assim com bastante relevância, vários bilionários chineses já desapareceram no passado. Então você começa a perceber que o nível lá é diferente daqui. Bem, o fato é, como é que isso relaciona para o nosso tema aqui, que é investir no China 11, investir na China. Quanto mais imprevisível é o investimento, mais arriscado ele é. Veja, o investimento ele demanda previsibilidade. Sabe assim, quais são os investimentos mais seguros da bolsa? São empresas que
são assim, que a gente consegue perceber que daqui a 10, 20, 30 anos elas provavelmente ainda vão estar operando normalmente. Como assim? Que tipo de empresa é essa? Ambev, por exemplo, tem marcas muito fortes, vende no Brasil todo. Você pega a Taesa, que tem contratos muito longos. Esse tipo de empresas são algumas das empresas mais seguras da Bolsa. Por quê? Porque justamente eles têm uma previsibilidade muito grande nos próximos anos aí de receita e de lucro. Veja, o que é mais imprevisível do que um mercado onde simplesmente o Estado pode chegar e fazer com que empresários de grande sucesso sumam? O que é mais imprevisível do que um Estado que pode simplesmente impedir o maior IPO da história, como era o IPO da Ant Financial? O que é mais imprevisível que isso? E perceba, tá, que esses foram só os exemplos mais extremos. Imagine agora os exemplos mais comuns de interferência que o Estado autoritário pode fazer nessa economia, como, por exemplo, justamente quebrar empresas no meio. Até se discute isso no Ocidente, mas é uma prática muito mais demorada e muito mais incerta de realmente ocorrer. Na China, por exemplo, onde as práticas não são tão abertas assim, né? Essas questões aí regulatórias não são tão transparentes, é muito mais fácil, por exemplo, o Estado simplesmente declarar o Alibaba, a Tencent, o Baidu monopólios e quebrar eles no meio, em pouco tempo. Sabe? Então assim, é muito mais imprevisível, aí também você pode ter regulações muito fortes de uma hora para outra. Sabe? Então tudo isso faz com que o investimento seja muito imprevisível e por isso, como eu falei, imprevisibilidade resulta em risco maior para o investimento. Para mim, o problema aqui não é o potencial da China ser maior que o risco, tá? O problema não é as pessoas se interessarem tanto assim pelo China 11 e perguntarem tanto assim por verem mais potencial do que o risco. Para mim, o problema é as pessoas não se tocarem que o risco é maior do que elas pensam. As pessoas elas minimizam muito o risco do mercado chinês, na minha opinião. Tá? Você tem que ter um preço muito baixo, muito atrativo, para compensar esse risco muito alto. O investimento ele é muito mais sobre preservar capital do que multiplicar capital. Tá? A primeira preocupação é preservar o que você já ganhou. Então, assim, na busca por dar 5 passos para frente, você pode ser jogado 10 passos para trás aí. Você pode ter um revés muito grande por você correr um risco maior do que você deveria. Então tome muito cuidado com isso. Assim, indo para o China 11 especificamente e concluindo esse vídeo aqui, tá? Sem dúvidas o China 11 é a forma mais segura de você investir na China, porque é uma forma amplamente diversificada, como eu falei, tem 700 empresas lá dentro. Então assim, se o Jack Ma realmente desaparece, as ações da Alibaba vão cair muito e talvez até permanentemente. Mas, quantos por cento do ETF China 11 o Alibaba representa? Afinal, tem mais 699 empresas lá dentro. Então, você acaba que isso compensa um pouco o risco, né? Assim, o governo chinês dificilmente vai matar a sua economia e destruir todas as 700 maiores empresas do país. É muito difícil isso acontecer e assim, é fora da realidade, é fora do realismo normal. Ele também quer ver sua economia crescendo. Mas, ainda assim, ainda existe um risco muito grande aí. Tá, o risco talvez de aumento de impostos, de algum tipo de medida autoritária aí do Estado. Então, assim, mesmo assim, o ETF China 11 ele é a forma mais adequada porque ele diminui os riscos específicos de empresas, tá? Apesar de ainda ter o risco geral aí da incerteza dessa economia que é pouco transparente. Mesmo assim, lembre sempre, não é um jogo justo, não é um jogo seguro, não é um jogo que todo mundo deva jogar, então preste bastante atenção se você quer realmente se expor a esse risco assim. Não é um jogo que você escolheu aceitar, as regras são deles, não suas. Se você gostou desse vídeo, já deixa seu like aqui, se inscreve no canal e também me segue lá no Instagram, @Ideias, para curtir mais conteúdos como esse. Valeu, tamo junto e até a próxima.